E eu achei muito bonito a gente de mãos dadas entrando aqui no auditório para tratar dos temas que a gente vai tratar. Eu acho que isso tem um simbolismo, um significado do que a gente quer afirmar na escola, na universidade, para as futuras gerações, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, que é poder tratar de todos esses temas que vão ser abordados aqui hoje com serenidade, com tranquilidade, porque são conhecimentos acumulados pela humanidade. Então, a dança, ela traz essa dimensão de que nós estamos fazendo o nosso papel, agora e para o futuro. Tá certo? Então, muito obrigado vocês que se dispuseram a fazer isso. Bom, o que eu ia falar para vocês? Como que vai ser o nosso dia, para o pessoal já saber como que vai ser o nosso dia. Igual na outra oficina, ou nos encontros que a gente tem feito, a gente trata de todos os temas. Vocês sabem que a gente começa falando das diversidades culturais, porque o próprio tema das diversidades culturais já é uma sobreposição, né? De todos os temas da complexidade humana, da riqueza das diferenças que a humanidade tem, que, infelizmente, no mundo que a gente vive, são transformadas em desigualdades. Mas, então, a gente começa com esse tema das diversidades. Muitos projetos propõem trazer as pessoas dos diversos grupos culturais para dentro da escola, para que haja um conhecimento, uma convivência com esses grupos. Muitos projetos propõem levar a comunidade escolar até esses grupos, né? Nas várias instituições ou nos locais onde as pessoas de diferentes grupos relacionados às mais diversas diversidades existem, para aprender a conviver, aprender os costumes, as crenças, os hábitos, o modo de vida, né? E não, mesmo se necessariamente você não concorda com um grupo, mas você aprender, reconhecer, respeitar. Então, o projeto de intervenção era a segunda parte, né? A segunda atividade, que tem a ver com a nossa metodologia, o segundo eixo metodológico. E o terceiro, que é a autoavaliação. Ou seja, você olhando os diários que você fez, construiu o seu memorial, sua autobiografia, pensou pelo menos num projeto que você fez, quer fazer ou está em desenvolvimento. E pensando como que você entrou nesse curso, né? O que você pensava, à medida que você foi vendo as aulas, à medida que a gente foi fazendo os encontros presenciais, à medida que a gente está conversando lá nos fóruns, na plataforma de educação à distância, à medida que a gente está lá conversando no Facebook, por e-mail. Como você imaginava que era o trabalho com essas questões? Como você pensava essas questões, né? Esses temas do nosso curso? Diversidades, gênero, sexualidades e relações étnico-raciais. E como depois de tudo que você está vivendo aqui com a gente, né? E com você mesmo, como que você está saindo? Isso é uma autoavaliação. O que você aprendeu, o que você gostaria de aprender, o que você fez ao longo da sua vida, o que você gostaria de fazer, por quê, certo? Então, a autoavaliação, ela analisa o seu processo. Ela não tem o objetivo de punir, igual as avaliações tradicionais. Vamos ver se esse aluno aqui decorou o que tal teórico disse sobre gênero, sobre racismo, sobre sexualidades. O objetivo não é esse. Vamos fazer uma prova e ver o que tal autor disse. O objetivo é o que eu aprendi, o que eu consegui relacionar com a minha experiência, seja do que os autores disseram ou do que o meu colega, a minha colega que entrou lá no fórum para discutir comigo, os tutores, as tutoras, nós aqui da coordenação pedagógica, entenderam? Ou ao longo da minha vida, eu trocando essas experiências, o que foi que eu aprendi? O que mais eu tenho para aprender? Então, a autoavaliação é como se fosse um mapa, né? Que mostra para a gente os caminhos que a gente percorreu e os caminhos que a gente ainda pode percorrer, e que todo mundo que está passando pelo nosso curso sabe que esses temas aqui, para quem é educador, para quem é educadora, para quem é da comunidade, sabe a importância disso para combater os preconceitos, para garantir os direitos humanos, sabe que nós vamos trabalhar isso a vida inteira. É ou não é? Então, muita gente tem conversado com a gente muito triste de vários fatos, conflitos que estão acontecendo, não é isso? E nós temos dito para as pessoas, nós temos serenidade para dizer, esse tema, o gênero e diversidade na escola, esse curso, ele tem 10 anos de idade, entenderam? Não é o primeiro curso que está acontecendo, já aconteceram vários no Brasil afora, não vai ser a primeira e última política pública de educação voltada para as diversidades culturais, para as questões de gênero, para as relações étnico-raciais. Esse curso foi pioneiro, depois dele surgiram vários outros, em nível de especialização, de mestrado, de doutorado. E o momento histórico que nós estamos passando,
Eu, como sou historiadora, né, professora de história, tenho essa tranquilidade para falar para vocês. É um momento, a história da humanidade muda. Muitas vezes não muda no tempo da nossa vida. Mas nós podemos dizer, eu sou muito feliz, porque no tempo da minha vida, muitas mudanças já aconteceram. E tudo que está acontecendo de conflito, que está acontecendo agora, é exatamente porque essas mudanças aconteceram. Né? São conquistas de direitos das mulheres, das etnias, a questão da diversidade sexual, a questão das diversas, né, diversidades culturais, direitos que as pessoas não tinham. As pessoas eram invisíveis, os grupos sofriam preconceito, não tinham acesso à educação, não tinham acesso aos espaços públicos. E a gente pode dizer, no tempo das nossas vidas, isso aconteceu. E, ao mesmo tempo que acontece a conquista de todos esses direitos, também acontece uma profunda reação a eles. Faz parte do desenvolvimento da história, da humanidade. É sempre uma disputa, né? Por direitos, por espaço, por conquistas. Então, eu queria dar as boas-vindas para vocês, dizendo que tem uma frase que é atribuída ao Gandhi, que vocês sabem que foi o líder lá da independência dos povos da Índia, né? Que, muito famoso pelas ações de desobediência civil, que transformaram, né, a vida de muitas pessoas. Ou seja, ele defendia que a gente podia colocar todas essas mudanças que nós queremos de uma forma pacífica, mas que é muito forte simbolicamente, muito poderosa. E dizem, e a gente vê essas frases pichadas nos muros, de vez em quando, assim, que ele fala que a gente precisa ser no mundo a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, hoje, quando eu entro aqui com vocês dançando, confraternizando, né, com as nossas sacolinhas cheias dos badulac, que nós lutamos muitos anos para estar aqui com vocês, é porque nós estamos fazendo a mudança. Nós estamos lutando para ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Nós não estamos aqui para bater boca com ninguém, para discutir, para xingar fulano, ciclano, beltrano. Nós estamos aqui para dizer, ó, esses temas são importantes para serem trabalhados porque eles representam um acúmulo de conhecimento científico, cultural, educativo ao longo da história da humanidade. E nós, que somos educadores e educadoras, nós que somos pesquisadores e pesquisadoras, nós que somos estudantes, nós somos os herdeiros de todos esses conhecimentos, mesmo que eu não conheça todos eles, e posso viver muito e estudar e ainda não vou conhecer. Mas eu sou herdeira de todo esse conhecimento, é esse legado que eu tenho que incorporar e trabalhar na minha vida. Certo, pessoal? Deu mais ou menos para entender? Então, independente do conflito ser mais acirrado ou menos acirrado, em tal ou qual momento histórico, estamos aí para o resto da vida, para trabalhar com esses temas, chova ou faça sol, né, igual casamento, que o pessoal fala, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. Certo? Estaremos aí trabalhando porque a gente sabe que esses temas são importantes, desde a vida da criança até o jovem ou adulto, para construir um sujeito com autoestima, um sujeito capaz de enfrentar os preconceitos, um sujeito que conheça e reconheça a sua identidade, que aprenda a conviver com os outros, né? Que se fortaleça, que não permita ser violado, violentado, que não deixe de saber quais são os seus direitos. Né, que lute por eles e que lute pelo seu direito e pelos das pessoas da sua comunidade. Beleza? Bom, cadê o João Pires? Ah, está aqui. Vem cá, João Pires. Com vocês, João Pires. Para quem não me conhece, eu não me conhecia, eu sou Andréa Paula. Caiu uma tarde de vergonha, né? Então, gente, bom dia. A gente preparou, na verdade, uma apresentação que traz a fala de vocês, alunos, né, do curso. A gente tem aqui algumas pessoas que são convidadas, que estão como oficineiras aqui, né, nesse sábado, e alguns alunos que são cursistas mesmo do GDE, UFABC. Então, a gente pensou nesse primeiro momento em apresentar trechos de produções dos alunos para falar um pouco sobre como é que a gente pensou, a metodologia, e a ideia é que a gente termine a fala sobre o primeiro tema, que é a diversidade cultural, com vocês também produzindo diários, assim como a gente fez no curso. E daí esse material que está na sacolinha de vocês, ter canetinha, giz de cera, folha com pauta, folha sem pauta, né? A ideia é que a gente conclua essa fala com vocês produzindo diários também, já que o diário é uma parte metodológica bem importante do curso. Então,
Acho que o João não está ali em cima, né? Então, assim, você pode usar o púlpito também, viu, para falar. Ele está ligado lá. Então, eu vou subir lá, mas assim, a gente tem aqui, na verdade, três trechos de 3 diários de alunos que trabalham sobre essas aulas. As aulas que tocam na questão da diversidade cultural. João voltou. João! Tá desce, aí? por favor. Também tem esse pedacinho que acho que você já falou. Você quer falar? Eu vou falar só mais uma coisinha. Antes do João falar aqui junto comigo, eu queria agradecer também o pessoal que é da tutoria que está aí. Por favor, levanta a mão ou levanta para o pessoal dar bom dia. Olhar para a cara. Olha aí, ó. Fala aí. Vem aqui, ó. Dá o microfone aí para o pessoal. Fala aí, presente, fulana, presente, cicrano, presente. Oi, eu sou a tutora Ana Suelen. Oi, bom dia, eu sou a tutora Lucélia. Bom dia, eu sou a tutora Marinete. Bom dia, eu sou o tutor Emerson. Bom dia, eu sou a tutora Adriana da Sala Amendoeira. Bom dia, eu sou a tutora Adriana Santos da Sala Abacateiro. Bom dia, eu sou o tutor Vanderlei da Sala Pau Brasil. Bom dia, eu sou a tutora Thaís da Sala Pau Brasil também. Tem mais tutores espalhados. Ah lá, Márcia. Oh, desculpa. Sou a Márcia, da Sala Laranjeiras. Mais algum tutor, tutora? Queria fazer um agradecimento especial para os nossos 2 tutores voluntários, Vanderlei e Thaís. Eles não ganham bolsa, maravilhosa bolsa de 700 mango, né? Tem os que ganham 700 mango, que é quase nada, e tem eles que ganham nada mesmo. Então, eu queria agradecer muito, porque eles se voluntariaram a estar fazendo essa mediação das temáticas do curso, além de várias outras coisas que vocês viram que o pessoal faz aqui, é carregar a caixa, montar sacolinha, né? Ajudar as coisas. Então, muito obrigado, fundo do coração, certo? O João Pires é o nosso tutor presencial. Vocês veem que a gente tem 20 tutores à distância no curso e um presencial. O MEC que inventou isso, não foi a gente. Então, por isso que o João Pires presencia mais. Onipresencia muitas coisas. Então, gente, ó, nessa apresentação que a gente fez, a gente está aí, de alguma forma, falando da importância, né, a visibilidade, a valorização da experiência, alguns aprendizados teóricos metodológicos. Porque muita gente acha estranha a metodologia do nosso curso, né? Muita gente está acostumada a responder questões teóricas ou teste de múltipla escolha, não é isso? Então, por isso que a gente gosta do curso GDE. E por isso que ele tem 10 anos aí de duração, porque a metodologia dele é diferente. E a metodologia dele propõe isso, a visibilidade, a valorização da experiência dos próprios cursistas, das próprias cursistas. Então, a gente colocou alguns itens aí que estão lá nos fóruns que a gente estava discutindo com vocês. Um deles é dizer, ó, a importância da forma que construímos nossas narrativas e fazemos os comportamentos expressivos, ou seja, as performances, com o uso da fala ou não, de gestos e expressões corporais, para construirmos conhecimentos que são objetivos e subjetivos ao mesmo tempo. Então, agora, nós vamos aqui, de alguma forma, interpretar os diários de algumas pessoas, nós vamos fazer uma performance. Nem todos os diários têm nome das pessoas, porque eles não eram públicos, né? Então, se alguma pessoa que nós selecionamos trechos do diário estiver presente aí e quiser ler o seu diário ou falar do seu diário, por favor. Certo? É surpresa. E aí, o outro ponto que está lá, um outro ponto que estava lá antes, a gente tinha posto o primeiro ponto. O segundo ponto, a importância de registrar as histórias pessoais e experiências compartilhadas, porque nos faz perceber como todas as categorias de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, relações intergeracionais e outras se misturam na vida cotidiana. Num verdadeiro caleidoscópio de diversidades culturais. Esse é o ponto 3. Que a gente falou aqui também. O 2, que era o que estava lá antes em cima, ó, sobre a importância de narrar
em nossas histórias e experiências de vida, independente da disciplina ou área de conhecimento em que se atua. Então, muita gente pensa assim, mas isso aí é para o pessoal de humanidades ou de artes. Mas nós tivemos diários maravilhosos, memoriais fantásticos do pessoal das áreas das ciências exatas, das ciências naturais, professores de matemática, professores de biologia, não é isso? Dizendo que não tem como trabalhar essas temáticas com os estudantes, com as estudantes, sem dizer quem eles são. Né? Sem se apresentarem, sem ter um envolvimento pessoal com os estudantes. Entenderam? Sem dizer, qual que é a minha história de vida? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Certo? Então, independente da área de conhecimento, a gente ser protagonista das nossas histórias também faz com que os estudantes possam ser protagonistas das histórias deles. Certo? Então, a gente queria abrir falando isso, justificando o porquê dessa metodologia e dizendo que todo mundo que é educador e educadora e fez isso ou está fazendo isso aqui no curso, consegue entender como é importante fazer isso com os estudantes. Quando está lá trabalhando na sua sala, ouvir quais são as histórias deles, as experiências deles, as motivações deles, para trabalhar o conhecimento, os conteúdos, os valores em diálogo com o que eles são, e não de uma forma padronizada, tradicional. E é aí que a gente fala a importância do conhecimento objetivo e subjetivo, lado a lado, né? Que são faces do mesmo conhecimento e autoconhecimento que a gente precisa produzir no século XXI, principalmente para enfrentar as questões que a gente está trabalhando aqui. Então, vamos lá? Esses pontos todos estão lá na plataforma, depois a gente passa para vocês também. O eixo temático 1, diversidade cultural. Aulas 1, 6 e 11. Vocês lembram que vocês podiam fazer todas as aulas do eixo temático, né, conforme o interesse de vocês, ou distribuídas ao longo das aulas. Quem não fez ainda está em tempo de fazer. Temos janeirão inteirinho aí, né, para passar as férias com vocês. A gente pode ver vocês nos polos também. Quem está entrando no curso, independente de ter se cadastrado no nosso curso Gênero e Diversidade na Escola, pelo edital que saiu para a Prefeitura de São Paulo, curso livre, está começando o curso agora, ou começou faz pouco tempo. Então, você está convidado a visitar esse eixo, tanto pulando as aulas, quanto acompanhando aula por aula. E aí, nós temos um primeiro diário, que o João Pires vai fazer aqui a performance para vocês, um dos que ele mais gostou. Na verdade, a gente selecionou... Nem assim por interesse, né? Os que eu mais gostei. Assim, a gente fez sobrevoou os diários todos que foram feitos. A gente tem um universo de mais ou menos 700 pessoas inscritas na plataforma. E a gente pegou, na verdade, alguns diários, por exemplo, nessa primeira sessão, em que a gente vai falar sobre diversidade cultural, cada diário corresponde a uma aula do eixo. Então, essa é a aula 1 que introduz o tema, né? Geralmente, a gente tem a primeira aula como uma aula que introduz, e a última aula como uma aula que propõe um trabalho a respeito daquele tema em sala de aula, né? Então, esse primeiro é referente à primeira aula. Aí eu vou ler, depois a gente conversa a respeito e tal. E para quem está aqui como oficineiro e está pensando em fazer o curso, está iniciando agora junto com a gente, a ideia é um pouco essa. É que a gente ouça as histórias, lembre das nossas próprias histórias, relacione isso à teoria e assim a gente vai fazendo. Veja o que precisa ser produzido no curso. Exatamente. Certo? Que é uma produção única a respeito de você mesmo. Minha proposta, João, é assim, a gente lê todos e aí... Depois fala. Isso, porque aí depois a gente sai para as dinâmicas também. Sim. Por causa do horário. Sim. Né? Então, vamos lá? Então, eu vou fazer a leitura do primeiro e depois eu vou convidar os cursistas para lerem com a gente também. Isso, tudo bem? A gente pode ir lendo. Pode ser, gente. Sim? Bora. Nasci em uma família católica. Toquei violão durante alguns anos no coro da igreja. Isso influenciou muito meu pensar, meu agir, primeiro porque demorei a aceitar minha sexualidade. Após isso, tive um relacionamento no qual a religião do meu parceiro era outra, diferente da minha, e que, de certa forma, eu abominava. Essa situação aconteceu num dia, passeando pela Paulista, onde ele parou para ver um colar de olho de cabra. Foi quando ele me disse que era um bandista. Isso foi a morte para mim. Tanto que, na minha ignorância, disse para ele, ou a sua religião, ou eu. Claro que ele não trocaria a religião dele por nada, então me vi num dilema de aceitar ou não. Depois de uma conversa, ele me levou ao terreiro que frequentava e vi que não era nada do que imaginava. Tanto que comecei a frequentar também, né? E acabei tendo problemas com a minha mãe. Outro fato era a família dele. Todos afrodescendentes, com gostos e costumes os quais comecei a conhecer, respeitar, aceitar e a gostar, inclusive. Outras tantas experiências com a cultura dos alunos, crianças, adolescentes e adultos com culturas as mais diversas e as quais aprendi a entender, a trabalhar com isso em minhas aulas.
Então, esse é um diário de um aluno, né? Na aula acho- 1, que não cultura sei e se- diversidade cultural. A gente acabou não identificando os diários. Se vocês... esse diário foi eu que fiz. Se quiserem comentar também, acho que tudo bem, né? Sim. A gente tem mais um diário descendo, por favor. João? Aí eu pediria que um de vocês, ou uma de vocês, lesse o segundo diário. Quem poderia, por favor? Alguém quer vir Assim, ler? todos ao mesmo tempo não dá, gente. Ou Tem já que ser um de cada vez. perderam a vergonha? Vem aqui, por favor, sobe aqui com a gente. Só nós pagando mico não dá, né? É a Maria Elza? Palmas para Maria Elza de São Rafael. E a Maria Elza já trouxe a plateia dela, que são os estudantes, as Claro, estudantes né? que vêm sempre com ela. Pagar amigo precisa ter gente Muito que puxa o bom, saco, né? bem-vindos, bem-vindos, estudantes lá do Polo Céu São Rafael. Muito obrigada. Eu quis ler assim, na realidade eu me propus a ler, porque eu acho muito interessante essa proposta. E a gente tem um projeto na escola, né, que eu dava aula para eles, de produção de redação e aí narrativa. Então, a narrativa ele vai bem nesse sentido de você introduzir um pouco do que você é. Bom, vive em um país com uma diversidade cultural bem grande, e na escola é possível ver, ouvir e sentir essas diferenças, seja pelos funcionários, crianças ou familiares. Receba essas diferenças com respeito e procure aprender com elas, ouvindo as histórias de vida dos que querem compartilhá-las comigo. Sempre que chamo uma família para conversar, consigo entender melhor as atitudes do meu aluno e ajudá-lo em seu aprendizado, em suas relações com as pessoas e na resolução de problemas. Estou bem longe da perfeição, mas tenho muita vontade de aprender e fazer melhor amanhã do que hoje e nas relações com os meus próximos, e observando as atitudes e refletindo sobre elas que cresço e amadureço. Vejo na alteridade, etnocentrismo e estereótipo um entrave, pois tudo que é generalizado, fechado em clãs, gêneros, raças, religiões, etc., segmenta, exclui e diminui. A escola deve ser um lugar de inclusão, descoberta, aprendizado e libertação. Ela deve ser laica, acolhedora e transformadora. Muito bem. Obrigada, Maria Elza. Tá vendo? E a Maria Elza, esse diário podia ser dela, né? Que já tem aí ela fazendo e acontecendo com os estudantes aí junto. Próximo. Cadê o próximo diário? Quem pode fazer a leitura, gente, do próximo diário, por favor? Esse, na verdade, era um diário longo que a gente... Tudo a gente está pegando uns trechos, né? Para vocês verem a rica produção que tem sobre cada temática. E assim, quando a gente falou sobre a produção do diário, a gente não pediu aos cursistas que usassem o gênero diário, né? Então, as coisas de querido diário, caro diário, na verdade, a forma de escrever ficou mais ou menos livre. Mas essa cursista, ela optou por usar o gênero diário mesmo, ela conversa com o texto. Inclusive, uma cursista que fez todo o trajeto dela no curso usando essa mesma forma. E aí, ninguém quer vir aqui ler? Ela tem uma pessoa aqui, ó, que falou. Aí? Venha! Qual que é o nome dele mesmo? Ele estava no nosso outro encontro. Bom dia, eu sou o Lucas. O Lucas. Sobe aí, Lucas, por favor. São Rafael. Bom dia. Bom dia. Caro diário, é com pesar que te informo que talvez esse seja o último relato que faço no curso de Gênero e Diversidade na escola. Entretanto, apreciei tanto essa experiência que é possível que eu continue a compartilhar meu cotidiano escolar contigo. Pode ser que minhas confidências se transformem em um livro. Quem sabe? Enquanto isso não acontece, hoje trataremos da temática sobre o protagonismo infanto-juvenil. E a proposta é comentar, se eu tiver oportunidades, ao longo da infância e na adolescência, para desenvolver práticas protagonistas dentro da escola. Próximo. Tem mais, tem a continuação do diário, não tem? Aí. Sabemos que o protagonismo juvenil é uma prática educativa desenvolvida para os jovens, onde ele é o elemento central e participa de todas as fases do processo educativo, desde a elaboração, execução e avaliação das ações propostas, com o objetivo de estimular a participação social do jovem na comunidade. Sente do significado? A resposta para a questão acima é não.
Tem mais. Desce aí. Como não? Como assim? Perguntaria algum jovem que desconhece o contexto histórico da minha juventude. Nasci em 1968, em pleno regime militar, 11 dias depois que foi implantado o Ato Institucional número 5, AI-5, o qual suspendia os direitos políticos e restringia o exercício de qualquer direito público ou privado, e impunha a censura. Em 1976, aos 7 anos, adentrava na escola pública no período do governo Ernesto Geisel. As lembranças mais marcantes deste período foram os desfiles cívicos do dia 7 de setembro, nos quais todos os alunos e as alunas marchavam, inclusive eu, desfilando nas imediações da escola, seguindo a fanfarra. E todas as quartas-feiras éramos reunidos no pátio da escola antes de iniciar o período e cantávamos o hino nacional, o hino à bandeira e o hino à independência. No período da minha adolescência, o Brasil era governado por João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente do regime militar, o qual continuou com a abertura política iniciada por Geisel. Acabou? Acabou? Misericórdia. Se soubesse, né? Você nem vinha. Que bom que você está lendo isso. Mas, enfim, vamos lá. Todavia, a escola não dava abertura à participação dos jovens. Estudávamos 2 disciplinas que normatizavam a nossa conduta: a educação moral e cívica e a organização social política do Brasil, o ESPB. Não tínhamos muitas chances de nos manifestar, e se isso acontecesse, éramos severamente punidos. Somente em 1984, período do movimento diretas, já que houve algumas oportunidades de protagonismo no juvenil, como as eleições para o Grêmio Estudantil, auxiliada por um professor de História, de quem não me lembro o nome. Os candidatos, é claro, eram os alunos mais famosos e que tinham uma condição socioeconômica um pouco melhor. Não era o meu caso. Infelizmente, não tive as mesmas oportunidades que os jovens de hoje possuem. A escola era muito diferente e não fomentava o protagonismo juvenil. Acabou, né? Olha, para mim é uma alegria emocionante, é de chorar ver o Lucas, né, que é aluno, estudante, ligado a Maria Elza, né, lá do Paulo Celso São Rafael, vir aqui ler esse diário. Né, que eu tenho certeza que a Maria Elza, lendo, se identificou como várias outras pessoas aqui. E ele vem aqui fazer as voltas que a história dá. Quando ele vem aqui, pega no microfone, ele está fazendo o protagonismo juvenil que a gente sonhou. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês, povo. Palmas. Aquela cena. Nós não combinamos com o Lucas dele ler. Para isso que vocês verem, nós não falamos, Lucas, você vai lá ler, igual o trabalhinho de escola. Ele se ofereceu e a coincidência da história, né, a beleza da complexidade humana é isso aí. Ele vem aqui fazer essas voltas que a história dá. Ser protagonista, como está sendo com os seus amigos, com as suas amigas, quando vem aqui na universidade, com a professora do lado que tem pontos em comum com esse diário, com essa história que poderia ser o dela, poderia ser o meu, poderia ser o de várias pessoas aqui. E para dizer que, nesse tema das diversidades culturais, a gente tem abertura para fazer todo esse entrecruzamento, como vocês viram, com as temáticas de gênero, de sexualidade, de relações étnico-raciais, intergeracionais, protagonismo juvenil. E esses diários, eles são só um pedacinho, uma janelinha de tudo que está sendo escrito, feito, é um balanço do que está acontecendo, que a gente achou muito belo, né, de trazer aqui para vocês. Por favor, a próxima tela. Projetos de intervenção. Diante de tantos diários que estão surgindo, nós listamos aqui alguns projetos. Nós estamos recebendo centenas de projetos. Esses que a gente listou aí, como diz o João Pires, foi com a ajuda do João Kamensky, que é meu marido que está lá na sala, e a professora Suzana, que é a professora pesquisadora do nosso curso. A gente começou a levantar todos esses projetos. E nós colocamos aí porque são os primeiros que foram aparecendo. Não porque a gente acha que são os melhores, os que tem que ser, entenderam? É para vocês verem a riqueza de coisas que estão aí. Então, nós temos projetos Músicas e Danças Nordestinas, Danadas da Gota, por Karina. Karina está aí? Se alguém tiver, você fala, é meu. Identidade, Autonomia e Aquisição de Linguagens, por Belísia.
Projeto Identidade, Conhecer e Valorizar a Diversidade Cultural, por Cristiane. Leitura, Escrita e Contação de História na Educação de Jovens e Adultos, por Irene. Valorização da Cultura Popular Nordestina, por Valéria. Raiz Brasileira, Interligação de Culturas, por Milena. Então, a gente vê quantos projetos estão aparecendo, né, ligados, fazendo já o cruzamento com as questões étnico-raciais, com a questão da migração, né, com a questão das culturas populares, com a questão das linguagens, que é isso que nós estamos trabalhando aqui, né, aprendendo a narrar, a escrever, a filmar, a fotografar. Também ligando não só a questão da educação de crianças e jovens, mas também crianças e adolescentes, mas também jovens e adultos. Então, agora que a gente expôs um pouco isso aqui, a gente queria saber, alguém se inspirou para compartilhar alguma história? Falar de algum diário que está fazendo? Gostaria de pegar o microfone e comentar alguma coisa dos diários que viu aqui? Fale agora ou cale-se para sempre. Porque nós vamos dar sequência, né? Nós temos todos os outros temas. Eu ia também falar um pouco de um dos projetos que aparece ali, só para dar uma noção de como é a estrutura. Pode falar? Pode falar. Esse primeiro projeto que aparece ali, gente, Música e Danças Nordestinas Danadas da Gota, é um projeto bem interessante de uma cursista do GDE, que observou que as meninas com as quais ela trabalha, que, se não me engano, são alunas de 9º ano, elas tinham uma referência bem negativa em relação ao que é ser nordestino, ao que é a referência do norte, Pernambuco e tal, né? Por conta do preconceito. Exatamente. Né? E aí ela foi fazer um trabalho de entender por que naquele grupo, naquele lugar que ela está, isso acontecia, e ela foi vendo que as alunas associavam a questão da diversidade cultural, a vulgarização da mulher, e aí ela fez todo um trabalho de as alunas entrevistarem as avós, as mulheres mais velhas da família, para fazer um resgate cultural do que elas traziam, assim. E aí ela acabou trabalhando com o funk na aula. É um projeto bem interessante, assim. E depois a gente pensa em disponibilizar esses projetos para todo mundo, para que todo mundo veja os projetos de todo mundo. E eu acho interessante nesse projeto, que é um só dos que estão mencionados ali, porque a professora ela partiu de um problema que ela via com as alunas com as quais ela trabalhava na comunidade dela e bolou uma estratégia, né, baseada nesse problema. Então, ela queria falar do shot, mas o que as alunas conheciam era o funk. Então, ela fez todo um movimento de conhecer o que era o funk, mas não pelo que as pessoas dizem. As alunas foram falando, as alunas e os alunos da turma dela foram dizendo, não, para a gente o funk é assim, para a gente o funk é um jeito de valorizar tal coisa. E aí, com base nisso, ela foi chegando no shot, né, nos ritmos nordestinos, e num trabalho bem sofisticado de recuperação mesmo da identidade das avós, da comunidade do bairro. Então, acho que é interessante falar também. O projeto tem que ser isso, né? Na verdade, a gente falou assim, né, pérolas aos poucos, né? Porque o projeto não precisa ser uma coisa assim extremamente mirabolante, complexa, muito burocrática, com vários detalhes. Ele pode ser uma ação simples, mas que tem impacto sobre a comunidade e que se baseie nos problemas que os professores identificam, né, na prática. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam desses diários, dessas ideias de projeto? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que com o microfone, assim, nesse auditório, o pessoal fica mais envergonhado, né? Do que quando a gente fez no outro menor. Quer falar alguma coisa? Não? Vocês vão ficar assim? Só nós pagando mico aqui? Lá vai a Maria Elza salvar. Ê, São Rafael! Eu só queria dizer que a cursista que fez esse diário que o qual o Lucas leu, se ela resolver publicar, com certeza ela vai ter um público muito grande. E eu sou uma das primeiras que vou comprar esse livro, porque achei muito bacana. Então, vai ser publicado tudo aqui no GDE. Nós vamos pedir autorização, né? Nós vamos publicar os projetos, os diários, tudo isso. Mas, de repente, se ela resolver, né, publicar, né, e pôr editora, aí ela, com certeza, vão ter pessoas bem bacanas para amparar, porque eu achei muito interessante, porque ela começa, depois ela vai lá e busca, resgata essa história, que é muito bacana. Eu nasci em 64, então eu nasci no ano do golpe. Eu nasci o golpe é de março, eu nasci em dezembro. Então, quando eu nasci, também me identifiquei nessa questão com ela. Mas essa forma de publicar esses relatos é muito bacana. E tem um público muito grande para isso, né? Eu fazendo a ponte com a juventude de hoje, que é o que a gente precisa para o pessoal não perder a visão da história, né, da memória. E aí entra naquilo também, né? De quando faz essas falas, faz esse relato, você acaba levando a história de muitos junto, né?
que eu acho interessante. Porque, assim como eu, outras pessoas aqui passaram pelo SPB, passaram pelo hino, passaram por várias coisas, pelo lacinho na cabeça, meu cabelo era crespo, era horrível, mas eu tinha que usar o lacinho. Se eu não usasse, eu não entrava na escola. Tá? Então, é complicado. Adorei quando eu passei para a 5ª série, que aí já tinha entrado um outro período, que era o avental, né? Que tinha, mas aí eu ainda passei pelo lacinho. O meu cabelo não combinava nada com aquele lacinho que eu tinha que usar, que fazia parte do uniforme da escola, mas tinha que usar. Então, várias coisas que a gente passou por isso, e hoje é muito bacana hoje ver é muito diferente. Essa mudança, né? Aquilo que você falou. Eu posso dizer mais para frente, dizer, não, eu estava presente nesse período de grande efervescência, de valorização de todos esses grupos, né? Que isso é a sociedade brasileira. Que não é o tem que nós como estamos vivendo, nós estamos testemunhando muita mudança. E vamos ter mesmo que testemunhar e dizer, não, é válido, tem que ser assim. Se não for assim, nós não vamos combater esse monte de agressão que existe por aí, né? Esse monte de pensar só no eu e o outro. Tá? Vamos entender. O outro relato também, que eu achei muito interessante, que ele tinha o conhecimento dele. Aí, quando ele se depara com outro, o primeiro momento é de dizer, não, eu não quero aquilo, mas espera aí, eu nem conheci. Então, quando ele foi conhecer, ele viu o quanto de bacana que tinha e aceitou, e foi lá e levou para o núcleo da família e tudo mais. Então, assim, é conhecer mesmo. Se não conhecer, não tem como você valorizar. Então, é bacana isso. Tá certo. Muito bem. Vou comentar o diário que eu li, que é muito bacana, eu chamo muita atenção, que no Grêmio Estudantil, naquela época, era só para os alunos mais famosinhos da escola e com classe econômica melhor do que os outros, que hoje em dia já é totalmente diferente, né? Os próprios alunos podem interagir com eles mesmos e fazer esse movimento. Naquela época não podia também. Uma coisa que também chama a minha atenção, eu não cheguei na época do hino nacional. Mas eu vejo sempre em filmes, esse diário mesmo, que tinha o hino da bandeira, o hino nacional, e eu não cheguei a essa época, eu queria tanto chegar a essa época. Então, mas... Lucas, o que eu queria dizer para você? Nós não temos nada contra o hino nacional, depende da forma como ele é usado. Isso é que é importante a gente dizer, né? No tempo que eu estudava, ele era uma forma de disciplinar a gente para aceitar uma autoridade autoritária, que era do governo militar. Então, não tem nada demais quando a gente canta o hino nacional, que a gente está comemorando, né, o que a gente vive no Brasil, ou numa celebração esportiva, né, alguma coisa que as pessoas estão celebrando a democracia, entenderam? Você pode fazer releituras do que era isso, mas naquela época significava que uma parte do conhecimento que a gente tinha que aprender era extremamente autoritária, né? E isso a gente aprendia nisso que a Maria Elza estava falando, desde o lacinho no cabelo, a roupa que você tinha que usar, as crianças lá querendo fazer xixi, apertada para ir no banheiro, com fome, tinha que ficar lá parada, né? Posição de sentido. Então, assim, toda uma escola que vocês estão pegando a transformação disso e nós lutando ainda para que isso se transforme. Que a gente saia do quadrado da sala de aula, como a gente tem feito aqui hoje, né? Que a gente possa ter outras práticas culturais educativas. Então, foi muito bom que você leu esse diário para ver. Ali é um período da história que tem 50, 60 anos atrás. Mas a nossa sociedade tem uma tradição autoritária, muito maior do que esse período mais recente. Então, vai ser uma luta, vai ser difícil a gente fazer uma escola democrática, uma sociedade democrática, está sendo. Mas é isso que tem para hoje, como a gente diz, né? O que tem para hoje é isso aí. E ainda bem que tem muitas transformações que nós já estamos vivendo, que vocês estão vivenciando com a gente. E seria bacana também fazer uma comparação, né, daquela época e de hoje. Tudo que ela comentou lá, fazer uma comparação que há hoje nas escolas, né? A diferença de tudo que mudou. Sim. E aí vão ter que vocês entrar a fazer os cursos vários, gênero e diversidade na escola, e outros escrevendo seus diários, suas autobiografias. Eu imagino vocês lá do Céu São Rafael, que é um lugar extremo da zona leste de São Paulo, né? Eu que nasci ali em São Mateus, a gente vê como a cidade se expandiu para aquele lado, que era ainda zona rural. E ali uma região que tem uma extrema carência, né, dos recursos econômicos e tudo mais, mas que também tem a riqueza das diversidades culturais, o protagonismo da juventude, a ocupação dos espaços públicos, como muitas vezes a gente não vê num lugar como esse aqui, que é uma universidade central, que às vezes você vê o lugar solto, abandonado, deserto. Lá você tem uma presença das pessoas da comunidade aprendendo, ensinando, criando. Então, quantas histórias vocês não têm para contar? Muitas.
Mesmo sendo pessoas tão novas, vocês já têm muitas histórias para contar, e essas histórias têm um ensinamento sobre as diversidades culturais, sobre o reconhecimento do outro, sobre o respeito às diferenças e sobre todos os temas que nós estamos trabalhando aqui no curso, certo? Muito obrigado vocês de estarem aqui, muito mesmo. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Vixe, agora bombou, hein? Qual é o nosso horário aí, João Pires? Então, vamos fazer. Por isso que a gente tem que ouvir esses comentários e partir para a dinâmica. Certo? É isso, são 3 aqui. Quem levantou a mão? Já vem aqui na frente. Vem aqui pagar o mico junto. Eles já tinham vindo aqui no palco. Por isso, nem falou para... Isso, sobe aí. Aê! Fala o nome, fala de onde você é. Meu nome é Valéria, eu sou de Santo Amaro, do Polo Butantã. E aquele projeto que apareceu aqui, valorização da cultura nordestina, popular nordestina, foi o meu projeto. Não foi o meu projeto, é o projeto da escola. Né? Quando eu entrei na escola, em 2012, no Lineu Prestes, na prefeitura, ele já existia. E eu só dei continuidade porque a nossa EJA, 85%, 90% da nossa EJA são alunos nordestinos. Né? E aí, assim, a gente começa a trabalhar, eles fazem uma carta, uma redação, quando eles entram, contando um pouco da trajetória escolar deles, de vida. E a gente começa a perceber que a grande maioria está ali e se sente culpado por estar ali. Ele fala, eu parei de estudar, e ele se sente culpado porque ele parou de estudar. Ele não consegue entender que ele é vítima do sistema. E a gente começou a fazer um trabalho de resgate da identidade dele e trazê-lo assim, como herói nesse momento. Porque é um cara que sai às 4 da manhã, que sai às 3 da manhã e chega em casa a 1 hora da manhã do outro dia e continua uma semana inteira, uma semana às vezes de 6 dias, né? Não de 5, e se sentir culpado é muito duro isso, né? E a gente começou a fazer esse trabalho. Com esse curso, só veio enriquecer, porque eu comecei a trabalhar na formação dos professores todos os textos que foram disponíveis, né? Então, nós começamos a ler, a discutir. Este ano, nós recebemos o primeiro aluno trans na escola. Você está falando dos nossos textos do GDE, das sim, nossas do GDE, aulas? Do GDE. Oh, não é que serve para alguma coisa? E aí, como eu estou fazendo também direitos humanos, eu acabei trabalhando todo esse material. E ontem culminou que um professor de outro período que soube de todo esse trabalho noturno, porque eu trabalho tarde e noite, ele trouxe uma professora Heloísa Dantas para falar sobre direitos humanos, não só na nossa escola para os nossos alunos, como também para uma biblioteca que fica próximo. A nossa escola é muito privilegiada, a gente tem muitos equipamentos sociais na região que a gente utiliza à noite. Uma delas é a Biblioteca Belmonte, que é uma biblioteca de cultura popular. E a gente leva os alunos, e geralmente são temas voltados para essa questão, e que isso tem contribuído e enriquecido muito o nosso trabalho. Bom, do projeto acho que é isso, a gente vai dar andamento. Parabéns! Para os professores, para toda a equipe, porque a gente é o coletivo, né? Não adianta eu fazer o curso, levar, e as pessoas não comprarem a ideia, né? Então, acho que parabéns para o grupo. Eu queria só contar uma coisinha que o Lucas falou do hino nacional, é só uma passagem. Em 1976, eu tinha 10 anos e a gente cantava o hino. No meu caso, não era no pátio, a gente tinha um campo de futebol na escola, e a gente ia para o campo, a escola inteira, cantar o hino nacional toda quarta-feira, né? Bonitinho, né? Bracinho aqui, todo bonitinho. Eu nunca entendia muito bem aquilo, porque era muito disciplinado. E um dia, cantando, eu sempre alta desse jeito, 1,80 m, eu era a primeira da fila sempre. E estava no começo da fila um rapaz, um garoto do meu lado, nós cantando o hino nacional, que eu olho, sai uma barata de dentro da calça dele e começa a andar. Óbvio, né, que eu já comecei a gritar e correr. Então, vocês imaginam mais de 300 alunos correndo no campo de futebol, com aquela alegria, estão dando risada, correndo. E aí eu comecei a perceber qual que era o principal objetivo do hino nacional, que ele não era disciplinador. Ele era para trazer alegria, era para trazer a revolução, né? Então, naquele dia, Lucas, que com 10 anos eu comecei a falar, bom, é isso que é o hino nacional, né? Agora está certo. É isso aí. Ai, ai.
Bom, quem mais queria falar? Por favor. Pode, fica à vontade, a casa é sua. Foi tudo pago com o seu imposto também. Bom dia, pessoal. É muito interessante eu estar aqui, porque eu estou vendo que eu sou o único aqui. Eu sou o único homem trans dentro desse estabelecimento. Então, esse debate de gênero é muito importante para todo mundo saber que nós existimos, que nós estamos ocupando nossos lugares por direito, que nós temos os mesmos direitos que vocês, que nós somos pessoas palpáveis e não só um estudo que está lá longínquo de todo mundo. Eu sou formado em administração de empresas, sou militante do IBAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, sou militante dos direitos humanos e estou cursando Direito. Bom, eu queria falar para você que o gênero trans é apenas mais um gênero dentro da multiplicidade de gêneros que existem num contexto global, não é? Que reconhecer-se trans dentro de uma sociedade cisnormativa é quase num país que mais mata travestis e transexuais do planeta, 53% das mortes ocorrem aqui nesse país, é quase arriscar a vida todo santo dia. E eu estar aqui é para mostrar e para reivindicar a vocês o conhecimento, porque com o conhecimento nós acolhemos as ideias. Com o conhecimento nós deixamos de ser preconceituosos. Temos em mãos o saber, e é pelo saber que se avançam em políticas públicas. Então, agradecidos por estar aqui, novamente agradeço. Vi o evento no Facebook, certo? E eu chamei uma amiga para vir, mais tarde ela deve estar aí, né? Se ela não vier, vai ser eu, a única pessoa trans aqui. Mas eu estou aqui para a gente debater gênero, e debater de uma forma igualitária, de uma forma que agregue valores, não de uma forma que exclua ninguém. Seja então, bem-vindo. Obrigado. É isso aí, gente. É muito isso obrigado aí. a todos vocês. Né? Ó, muito bom. Me falaram que esses negócios de Facebook era só coisa do capeta, que tudo que a gente fala aqui não aparece no Globo.com, né? Então, bom, nós vamos continuar com esse tema. Você viu que a gente vai sobrepondo. Então, a gente agora... Que horas são, por favor? Ah, tem dela para falar? Fala, querida. Bom dia. Eu sou Maria Bruschi, sou do CEI, do Céu Navegantes, do Polo Céu Navegantes. E depois da fala do colega aqui, a gente fica até assim, se sentindo um pouco diminuída. Mas parabéns, seja muito bem-vindo. Eu tenho assim, um breve relato. Eu sou professora da rede e eu vivi uma situação assim extremamente conflitante esse ano letivo. Aliás, desde o ano passado, eu resolvi assumir a minha negritude, embora depois dos 60 a gente grisalha e disfarça o cabelo de loiro, vamos combinar, mas eu resolvi assumir. E também a questão da religiosidade. Pode ser negritude com cabelo loiro, verde, roxo, o que for. A minha... Temos liberdade, né? O corpo é nosso para fazer o que bem Exatamente. Quisermos. É bom a gente dizer isso, né? E aí eu resolvi voltar o meu olhar para o Zumbi. E aí eu ouvia tanta coisa assim depreciativa sobre a figura dele. Eu falei, eu preciso conhecer a história dessa pessoa. E aí eu aproveitei e já, à medida que eu ia vendo alguma coisa dele, eu ia partilhando com os meus alunos do terceiro ano. E no final do ano passado, nós fizemos uma homenagem ao Zumbi, com dança, com apresentação da história dele, com alguns pratos típicos, etc., na nossa mostra cultural. E aí, povo, olha aquela professora ali, ela gosta de macumba. Imagina só que eu fui criada
por pais evangélicos, que a minha leitura era só a Bíblia e a Voz do Brasil. Era o que eu tinha de cultural na minha casa. E aí, imagina a limitação cerebral, né? A gente não tinha acesso a outras coisas. Então, como da escola pública, eu vivenciei tudo aquilo. E na época do Geisel, quando ele perdeu e partiu pelo mundo, eu vibrava, corri de polícia, apanhei de borracha, fiquei com o olho parecendo um saci de gás lacrimogêneo, mas eu não desistia. Pegava minha bandeira, saía do Alberto Conte e ia lá manifestar. Porém, eu sentia uma lacuna que era o conhecimento da cultura afro. A gente ia aos pouquinhos, tal, sempre com receio, mas eu resolvi assumir totalmente e implementar esse conhecimento, independente da lei, na minha sala de aula. E esse ano, eu recebi logo, na primeira reunião de pais, uma sugestão de uma mãe. Olha, a senhora não vai trabalhar aquelas questões desse ano com os alunos, né? Porque tinha criança do ano passado que falou que a senhora gostava era de macumba. Falei assim, então, a gente precisa estar respeitando as outras culturas e a gente vai aprender juntos. Então, quando a senhora for dar esse tipo de aula, eu quero a minha filha fora da sala. Então, isso foi um desafio duplo. Eu tinha que convencer primeiro a minha mãe, para poder convencer as crianças, né, da importância disso. Quando o nosso conhecimento é limitado, a gente também se limita àquele arrozinho com feijão básico. Mas quando a gente se aventura a buscar o conhecimento fora do nosso métier e encontra pessoas, pares, que socializam com a maior disponibilidade, como aconteceu aqui e em outros lugares por onde eu passei, esse conhecimento, gente, a gente fica com uma força interior incrível. E aí eu fui participar de um projeto, que era desse aqui, da Missão de Pesquisas Folclóricas, mas que falava da cultura africana, lá no Centro Cultural São Paulo, e foi fantástico. Isso me deu uma bagagem para chegar com todas as letras e difundir para os nossos alunos, e que não ficou só na minha sala, isso expandiu para outros territórios da escola, o conhecimento da cultura africana. E os símbolos afros. Então, uma mãe também veio me questionar, a senhora fica colocando esses símbolos aí, é tudo coisa do diabo. Eu falei, a gente só fala aquilo que a gente sabe. A senhora sabe isso? A senhora sabe se é isto? Então, ela disse, eu presumo que seja. Então, presumir não é ter a certeza. Vamos lá, sente-se aqui. Então, comecei a apresentar para eles. Quando eu coloquei isso daqui, é rapidinho, tá? Quando eu mostrei isso daqui... Por mim, você pode ficar o dia inteiro, Fia, vocês. Quando eu mostrei uma parte dos símbolos africanos e o significado deles, tem aqui, e que eu falei, os alunos vão escolher um símbolo que eles queiram estudar. E o significado de cada símbolo. Essa mesma mãe me procurou e falou, eu também quero aprender. Isso Nós foi queremos aprender. Uma conquista. Gente, enfim, eu também peguei o significado, eu até trouxe esse material que eu quero disponibilizar para o grupo, se eles quiserem depois. É isso mesmo, a proposta nossa é essa. Porque é tão maravilhoso, isso é tão bom, porque a gente consegue atingir a pessoa através do conhecimento. A partir do momento que eles observaram isso, eu falei assim, mesmo que vocês achem que eu seja uma pessoa que frequente um centro de umbanda, ou que eu seja do candomblé, ou qualquer coisa, eu vou até me sentir privilegiada, porque significa que eu já avancei um passinho no conhecimento dessa cultura, e que é maravilhosa. Quem não teve oportunidade, busque informações. É espetacular. E o lugar de buscar essas informações é onde?
Na escola, sempre na universidade, escola, gênero e diversidade na escola, socializando isso, repartindo esse saber. Não tem um sentimento de gratidão maior que a gente possa demonstrar para outro ser humano do que compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Então, olha, eu agradeço demais o tanto que eu já cresci com esse grupo, com essa proposta de vocês. É emocionante. Eu pensei que aos 63 anos eu não ia aprender mais nada. Qual que eu estou só começando. Eu espero que vocês também consigam seguir o mesmo caminho. Bom dia. Bom, é o seguinte, que horas são? Então, já passou da hora do café, né? Olha só. Vocês viram que, por mim, vocês podem ficar falando aqui o dia inteiro, 3 dias, a vida toda, porque o nosso objetivo é esse, né? Quando vocês vêm aqui e falam o que vocês estão falando, nós estamos construindo um conhecimento e um autoconhecimento, com toda essa troca que está aqui. Então, o que vocês têm aí para fazer agora? A gente tem o café lá fora, né? Que aqui a gente lancha o dia inteiro, confraterniza o dia inteiro, todo mundo já sabe. Né? Graças a Deus, preenchemos tanto formulário para ter comida, para ter sacola. Agora nós vamos aproveitar até não poder mais. Vamos se acabar, né? Então, assim, aí vocês viram que dentro da sacola tem um material, que é para vocês começarem a pegar trechos desses diários, dessas coisas que vocês estão sentindo, pensando, dos projetos, das ideias, frases, todo o repertório que vocês têm, pessoal, subjetivo, coletivo, e começar a pegar esse caderno que está aí, tem caderno com pauta, caderno de desenho, tem... Começar a fazer esses diários. Vocês viram que no meio, no centro da roda que a gente dançou, a gente pôs uns fios, umas linhas assim. Nós vamos fazer um varal com essas coisas, né? Com essas coisas que vocês forem escrevendo. Então, o que nós vamos fazer agora? É o lanche, certo? Oportunidade de vocês trocarem ideias, conversarem, escreverem, registrarem coisas que a gente vai fazer essa instalação, esse varal, não só naquele centro de roda, a gente vai aumentar, vai pôr ali no café onde a gente está, vai puxar esses fios aí à medida que vocês forem produzindo as coisas. E tudo isso, vocês estão vendo, está sendo documentado aqui, nós estamos filmando, nós estamos gravando, porque tudo isso que a gente está fazendo no curso GDE, a gente vai depois publicar, vai disponibilizar na internet, naquela... blog, site livre que nós fizemos, tem todo o material do curso, dos cursos que já foram feitos, né, antes do nosso. E nós vamos acrescentar a nossa contribuição, que são todos esses projetos que estão chegando, todos esses relatos emocionantes que estão aparecendo, né, que vão ser autorizados, porque tem muitos que talvez as pessoas não queiram autorizar, que sejam muito pessoais ou que queiram colocar seu nome de forma anônima. Mas, independente disso, nós vamos colocar todo esse conhecimento para mostrar o quão rica e diversa é a humanidade, o quão complexa do gênero plural, étnico-racial plural, sexualidade plural, diversidade cultural plural. E essa é a nossa vida daqui para frente até morrer, né? Combatendo aí todas as intolerâncias, os preconceitos com essas práticas. Práticas que transformam a nós e aos outros com tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá para o café. E no café vocês já vão escrevendo, começando a fazer esses diários para a gente pendurar naquele centro de roda, puxar esses fios, aí a gente dança uma música e volta para cá para gênero, que vai até 13h, tá certo? Bora!
Pessoal, bom, estamos aqui de volta. Queria agradecer muito que vocês estão participando aí, né? Vocês viram que nós somos bagunceiros pra caramba, mas é assim que a gente gosta, assim que deveria ser, na minha opinião, a escola, a universidade, não um lugar que a gente ficasse sentado só 4, 5, 6 horas copiando, escrevendo, sem interagir uns com os outros. Então, a gente está tentando, na prática, fazer tudo que socaram para a gente na teoria, desde quando a gente está se formando, e que fica difícil fazer no dia a dia. Fazemos com as condições que nós temos, né? Com muita animação, às vezes sem muito jeito, mas felizes por estarmos aqui. Então, olha, a gente vai entrar agora no segundo tema, que vocês já viram que no primeiro já veio. Que aqui é assim, todos os temas estão didaticamente divididos, mas, na verdade, eles estão juntos. Vocês viram que a gente já tem algumas produções que o pessoal está escrevendo diários, fazendo desenhos, colocando palavras, né? Inspirações que estão vindo aí, ideias de projetos, percepções, sentimentos, reflexões que estão surgindo a partir de tudo que a gente está vivendo aqui hoje. O pessoal já começou a colocar naquela teia lá. Então, vocês estão convidados a continuar a fazer isso enquanto a gente vai falando aqui, né? Enquanto a gente vai... Vocês têm aí o material, certo? À disposição. A gente arrumou umas etiquetinhas para colar nos fios. A gente deixou essas etiquetinhas lá onde vocês... Na mesa onde vocês retiraram as bolsas, tá? E se aquele nosso varal se ampliar, a gente vai puxar os fios aqui para o saguão, para outros lugares, tá certo? Eu espero que se amplie com as contribuições de vocês. Tudo está sendo documentado, registrado, porque faz parte das atividades do curso. Então, agora, nessa segunda parte de gênero, a exemplo da primeira, nós temos trechos de diários, exemplos de projetos, e contamos também com depoimentos, testemunhos, as histórias de vocês. Então, agora, nesse momento, olha... Eu queria chamar uma pessoa para contribuir aqui, dar um primeiro testemunho até, uma pessoa muito querida, que é a professora Graciela. A Graciela é professora aqui da UFABC. Ó, vem aqui, Graciela. Só eu pagar mico sozinha não dá, né? A Graciela é professora pesquisadora do nosso curso, está contribuindo com a gente. E ela tem um tema muito ligado à questão de gênero. Eu gostaria que ela viesse aqui fazer um diário para nós. Né? Porque eu já ouvi o diário dela várias vezes, trechos do diário dela, que é muito emocionante, que é sobre o parto natural. Vocês sabem que é um tema muito interessante hoje, relacionado à questão de gênero, que está problematizando a cultura do parto cesárea, né? Desses partos que são... Como que fala assim? Muitas vezes são muito agressivos em relação à mulher, né? E à criança, ao processo da maternidade. Então, você pode subir aqui, viu, querida? Ela vai fazer uma fala. E outra pessoa, na sequência, que eu quero convidar também para vir aqui fazer uma fala, né, dessa temática de gênero, que também deve ter um diário para nos contar. O senhor Jonas. Aqui, ó, Jonas era o coordenador adjunto da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, um dos grandes responsáveis por a gente ter esse curso para vocês. Foi ele que procurou a universidade, né, por orientação lá da prefeitura, do prefeito Haddad, que foi ministro da Educação e sabia que esses cursos estavam disponíveis. Ele que fez todo o processo de negociação com a nossa universidade para a gente captar recursos e ter esse curso hoje. Então, por favor, Jonas, você pode vir aqui, fazer um testemunho, né, um diário. Acho que você deve ter muitas coisas interessantes para relatar, porque está na secretaria e deve ter visto muitas conquistas, muitos dilemas, muitos conflitos, tá certo? Então, nós vamos começar com a fala deles e depois pegar os trechos dos diários de vocês e dos projetos de vocês. Vamos lá? Esse aqui está funcionando? Pode falar aqui também onde eu estou. Vem. Oi. Vem aqui para o meio. Bora aqui para o meio. Bom dia. Então, eu fico muito feliz, né, de estar participando de um curso como esse. Somos todos guerreiros, né, de uma certa forma, por estar lidando com esse tema, né? E assim, aquilo que, como todos vocês, em algum momento foram tocados, né, por alguma vivência, por alguma reformulação do que houve, né, com vocês, né? Eu fui bastante tocada por um processo de parto, né? Então, tenho sido bastante ativista nisso, pensando bastante sobre essas questões, né? E o que toca bastante para a gente aqui nesse curso é a gente pensar assim, né? O que faz, né, uma mulher ter
vou falar do ponto de vista das mulheres, né? Todos somos nascidos, né? E daqui em diante, nos tempos futuros, nasceremos de diversas formas também, é o que tudo indica, né? Em termos de concepção, né? Mas ainda minha fala vai muito de um nascimento, digamos, tradicional, né? O casal, homem, mulher, né? Daqui em diante, eu espero que isso seja mais livre, né? Tem muita coisa para a gente pensar, então, é isso que eu estou querendo dizer. Né? E se a gente for pensar o que faz, né, uma mulher, né, que tem toda a condição para poder parir, né, e ela ficar, de certa maneira, como se diz, com medo, né, essa é a palavra, né, e não conseguir dar vazão aos seus instintos, aos seus elementos culturais de proteção numa hora como essa, né? Ela não ser acolhida pela sociedade nesse momento que é tão importante para quem? Para todos nós, né? Para toda a sociedade, né? Então, gosto muito de pensar nesse tema do ponto de vista também da ecologia, né? Nós não somos indivíduos pontuais que nos unimos, nos chocamos, né? Não, nós somos seres humanos, né? E isso faz parte também de olhar a sociedade do ponto de vista da própria ecologia, né? Quer dizer, nós precisamos acolher os próximos seres humanos que vão chegar, né? E de que maneira a gente faz isso, né? Então, muitas vezes a gente faz isso de uma maneira extremamente violenta, né? Desrespeitosa, né? E o mais importante, esses processos que às vezes acontecem tanto nos hospitais ou no ambiente particular, nos consultórios médicos, eles calam a nossa narrativa. Eles calam a possibilidade de que a gente cultive, né, para as outras gerações, outras possibilidades de nascer feliz. Viu, Graciela? Eu acho muito interessante o que você está falando, eu acho legal a gente dialogar assim, porque a Graciela ela tem um trabalho de doula, né? E eu queria que você falasse o que é esse trabalho, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Igual a gente estava falando aqui dos transgêneros, estava falando de tantas questões, né, dos símbolos africanos. Então, explicar assim, como que você se formou como doula e contar um caso para a gente que você agiu como doula e o que aconteceu. Eu acho que isso é muito importante para o pessoal entender. Então, assim, a doula ela se forma através de um curso que são oferecidos principalmente pelos grupos de ativistas perante o parto natural, o parto com respeito, né? É um curso que você faz, não precisa ter nenhuma formação prévia, por exemplo, de enfermagem, né? É um curso. Eu gosto sempre de indicar o site Parto do Princípio. Por quê? Porque no site do Parto do Princípio existe nacionalmente. Você pode procurar lá perto da sua cidade quais são os grupos de apoio, tá? E quais são os grupos que, de certa forma, oferecem esses cursos. Às vezes, em alguns lugares, isso está vinculado a alguma secretaria de saúde. Às vezes não, depende de qual é o envolvimento, né? Atualmente, há algumas cidades que já estão mais envolvidas, mais com a questão da humanização do parto, né? Então fiquei sabendo disso ontem, né? Por exemplo, Santos tem uma lei que já foi aprovada que permite a participação de doulas dentro do ambiente hospitalar. Tá? E o que a doula faz? Diferentemente do acompanhante, que já tem a lei do acompanhante. É lei, gente. O homem, o marido, ou quem a parturiente escolher, tem o direito de entrar na sala do parto. Tá? E aí tem algumas localidades que permitem que a doula entre também, outras não. A doula, ela no significado do termo doula, é aquela que acompanha, que acolhe, que dá suporte físico e emocional à parturiente. Né? Então, imaginem vocês com dor, muita dor, né? Num processo, né, crescente
de empoderamento, a gente pode dizer, né, mas num processo crescente de nascimento, né, dessa criança, né, e você, então, precisa de alguém que saiba o que está acontecendo, né, e que... Não, a parteira é aquela que vai fazer os procedimentos, né, a parteira tradicional é uma figura que existe, né, em algumas localidades no Brasil, inclusive é a única figura possível e responsável pelos nascimentos, né? Uma enfermeira obstetra, né, uma obstetriz, né, ou médico, são aqueles profissionais que dão assistência ao nascimento, quer dizer, o foco deles, a preocupação, não são as emoções, né, não é o processo como um todo do que está acontecendo naquela, né, de criar um vínculo com o bebê, né, no processo de nascimento, de dar suporte a essa mulher, em posições, né, que às vezes a mulher precisa, né, ele está focado o quê? Em dar segurança, né, para que o parto ocorra, né? Então isso a gente sabe que a medicina ela foca cada vez mais nos riscos, né, naquilo que pode dar errado, né? E o que o parto humanizado tenta recuperar é justamente essa possibilidade de que, além da ciência, né, seja possível com que as pessoas também não sofram por conta dessa própria ciência. Eu vejo o parto humanizado um pouco por esse viés. Graciela, né? eu estou curiosa para você me dizer de um parto que você... que olha, eu nunca acompanhei um parto. O único parto que eu acompanhei foi o do meu filho, né, que eu mesma... Como não acompanhou? Era do seu filho? Eu mesma fiz o meu trabalho de parto, digamos assim, né? É o segundo filho, é um pouco mais fácil, né? Então eu fiquei em casa, assistida por mim mesma. Depois eu fui para o hospital e aí sim no hospital foi muito rápido. A doula pode começar a agir aqui agora, né? Nas futuras mães. Com certeza, eu acho que as doulas ativistas aqui no Brasil, elas têm um papel, né, de estar mostrando possibilidades, né, que não só entregar a sua vida, o seu corpo, né, e a sua história de vida e os seus afetos na mão do médico. Certo? Oi? Então... Bom, eu tive uma doula, né? Eu frequentei muito antes, né, durante a gestação, um grupo de maternidade em Belo Horizonte, né? E isso foi bastante rápido, né? Eu já tinha passado por uma desnecessária, né? Que eu tinha tudo para ter de parto normal e a vida, às vezes, a gente falta de consciência, né? Falta de conhecimento, que foi o que muitos colocaram aqui, né? Acaba impedindo a gente de tomar as rédeas, né, do nosso corpo também, né? E um dia um colega falou assim, mas e aí, você vai ter de cesárea ou você vai ter de parto normal? E aí, isso no 7º mês, tá? E aí eu, de novo, né? Não quero passar de novo por aquela situação. Então eu corri atrás intensamente, né? E basicamente em 2 meses eu frequentando esses grupos, né? Todo domingo, normalmente os grupos são assim, né? E aí com a ajuda da doula, né, que foi a pessoa que foi pessoalmente, né, um contato face a face, né, de empatia, né? Acho que é muito isso, né? Hoje em dia está muito popularizada essa questão, talvez não tanto, né, mas está se popularizando bastante essa questão da doula, né, mas não é um serviço, sabe? Eu não gosto de olhar isso como um serviço impessoal. Ao contrário, é um serviço de empatia. Você tem que escolher a sua doula de acordo com aquilo que você acredita e se simpatiza ali, né? Então, essa moça foi me instruindo mais particularmente também para os momentos finais, com algumas dinâmicas, visualizações, ensinar as posturas, né? Então, como eu tinha uma cesárea prévia, embora tenha sido
uns anos, bastante tempo, né? Não seria um impeditivo médico mesmo, né? No hospital, isso vem como um impeditivo, né? Normalmente, né? E, então, eu sabia que eu tinha que fazer o meu trabalho de parto em casa o máximo possível. E isso é muito bom, porque quanto mais relaxada você tiver, né? Quanto mais tranquila você tiver, mais tranquilo será o trabalho de parto, né? Então, eu sentei na bola, né? Fiquei lá, rebolando. Né? Né? A gente faz todos os movimentos relacionados ao parto, porque parto é sexo. Né? É difícil a gente falar isso, mas é a pura realidade. Né? Então... Oi? Não é difícil, não. E não é. É óbvio. Né? Mas a cultura ocidental, ela procurou velar e fechar isso. Tanto que a posição de parto, né, de uma mulher deitada, com as pernas abertas, onde o foco é a atenção do médico na genitália dela, né, isso não mostra uma coisa terrível. É um grau de violência simbólico tremendo. Né? Então, né, quer dizer... Exato. Né? Então, olha, eu assisti um vídeo outro dia que era sobre um trabalho de parto funk, né, para falar um pouco do que foi falar. Que lindo, gente! E ela fazia assim, né? O que está acontecendo? O nenê está procurando o caminho, né? Aquele corpo está se preparando, né, para que o nenê saia tranquilamente, né? Então, eu fiquei a maior parte do tempo em casa. E nos últimos momentos, né, aí eu fui para o hospital, porque essa era a escolha da família, digamos assim, né, para não assumir outros riscos. Né. Não foi uma situação muito tranquila ir para o hospital, mas, enfim. Quando eu cheguei às 7 horas no hospital, 7h25, meu filho nasceu. Né. Então, assim, quando o plantonista me examinou, então eu estava assim, com um roupãozinho, peladinha. Né? Eu cheguei assim no hospital, né? Toda sangrando, obviamente. Né? O plantonista não sabia o que fazer, ele entrou em desespero. Né? Então, essa situação vivida, né, é uma situação que mostra o quanto que a medicina está, ou não, na verdade, preparada para receber uma mulher em pleno trabalho de parto. Então, né? Quer dizer... A hora que ele viu que o cabelinho do meu filho estava ali, né, então ele desesperou. E ele falou uma frase muito interessante para mim. Ele falou assim: segura. Todo trabalho para a criatura amada sair, tem que ouvir uma dessa, né? Não pode nascer aqui. Não pode nascer aqui. Não pode nascer na entrada do hospital, não pode nascer no elevador, tem que nascer na sala no centro cirúrgico. Né? E, assim, o caso virou um pouco exemplar lá no hospital em Belo Horizonte, porque eu justamente fazia parte desse grupo, né? E a doula também era razoavelmente conhecida no hospital. Né? Então, foi muito bom entrar com essa doula na sala do centro cirúrgico, porque aí eles já perceberam que não iam dobrar facilmente essa mulher que se acocorou numa mesa de inox. Nem sei como é que eu não caí. Né? E bom, agora é a hora de eu ter meu filho, né? Então tá. Né? E aí o médico com a doula conversavam lá fora, assim, olha, não vai dar para fazer o parto dela assim. Isso eu escutei de longe. E eu fiquei lá acocorada. Aí, quem veio falar comigo? A doula. Então, a doula, muitas vezes, ela, nesses casos críticos, digamos assim, agora não mais, eu acho que eu peguei o restinho, né, de um momento de embate que já tem aí 20 anos, que essas ativistas estão tentando transformar isso. Eu acho muito importante isso que você está dizendo, ou seja, o fato de pessoas como ela fazerem isso é que possibilita que hoje isso seja considerado uma coisa normal. Né? Hoje... Aquilo que a gente está falando, a gente tem que praticar
né? Vivenciar, buscar vivenciar as coisas que a gente quer fazer. E por conta de pessoas como você e outras que você conhece que estão fazendo isso há tanto tempo, é que hoje isso não é visto mais com tanta estranheza em alguns lugares, né? Muito bem. É isso aí. Continuo? Não, mas só para finalizar, é porque esse assunto é muito bom, né, na verdade, da gente comentar. E aí o que aconteceu foi que eu falei assim, falei para a minha dor, eu não vou conseguir parir se não for assim. E quem me disse isso? Estava no manual lá? Não, meu corpo me dizia que se eu sentasse, eu ia vomitar a criança, né? Na verdade, não ia nascer por onde, porque para um processo, você sente o seu corpo se abrir, né? Então, e é lento, é devagar, né? É aos poucos, né? Então, o que aconteceu foi justamente que ela falou, não, você consegue ficar no estribo de cócoras? Eu falei, consigo. Ela falou, então eu vou te ajudar. Beleza, então o que aconteceu é que eu pari a cocorada no estribo. É aquele lugar onde segura a perna aqui. Segurando, assim. E ela me empurrou, porque aí eu não tinha força para puxar a barriga, né? Então, assim, bom, graças a Deus, meu filho nasceu com saúde, né? Eu assim, é uma lembrança boa que eu tenho do ponto de vista da referência que eu construo agora. Péssimo. Eu digo isso sempre. Se eu não vou ter, mas assim, se eu tivesse um outro filho, eu teria em casa, no escuro, né? Com velas. Ótima pergunta, né? Principalmente vindo de você, que é uma jovem, né? Essa é a pergunta que não cala na mente feminina, né? E a despeito das questões religiosas, né? Parirás com dor, né? Que é a grande questão por trás disso, né? Eu procuro enxergar essa questão hoje assim, um processo de dor, né? Um processo de desapego, né? Um processo em que você vai se libertar daquilo que, de certa forma, te causa essa dor, né? Então, senti muita dor, não lembro. Aí é um processo fisiológico, né? Disse o obstetra que me atendeu, falou que tem um momento que algumas mulheres desligam, né, a uma parte do cérebro com a outra parte do corpo e não doía, mas assim, já não acontecia mais nada. Com cada mulher vai ser diferente. Cada mulher vai ser diferente. Aí está a importância de um parto humanizado, né? E de, por exemplo, um anestesista que saiba atender aquela mulher que está fragilizada, que está sentindo muita dor, aquela mulher que não quer dor em hipótese alguma porque não quer. Ok? E ele consiga administrar esse anestésico, o tipo de anestésico, no lugar necessário para atender aquela mulher. Isso é o parto humanizado. Isso já ocorre, gente, em muitos lugares do mundo. É uma grande conquista, né? Em muitos lugares, né? Então é muito bonito. Às vezes a gente vê alguns, e curiosamente, alguns hospitais do SUS têm parto, tem sala de parto, né? Aqui, por exemplo, próximo da gente, a gente tem a Casa de Sapopemba. Sim, que é uma das mais famosas, Casa de Parto, Sapopemba, na Zona Leste, né? Recentemente, uma excelente notícia, a Casa Maria Ângela, perto de Taboão, também está sendo colocada no sistema do SUS, que tem os elementos, tem uma cama, tem uma bola, tem uma cadeira, tem um negócio de assentar, né? As pessoas, é um espaço que as pessoas podem estar circulando, os profissionais que vão atender, né? Então a dor é de cada uma, né? Eu não pedi nem anestesia, né? Então
não sou o melhor exemplo, talvez, né, na verdade. Eu acho assim que tudo que você falou para nós é um ótimo exemplo, né, de coragem, de, enfim, o que eu quero dizer, contra a corrente de tudo que foi colocado, né, para nossa formação. O que eu não gostaria de polarizar é que, assim, o fato de eu ter tido sem uma anestesia não significa que isso é o ideal, é o necessário. Né? Porque tem belíssimos relatos de parto, né, que as mulheres se empoderam, o marido se empodera, está começando a sair relatos de parto em que os homens se empoderam como pais. É lindo, eles se transformam, porque eles conseguem perceber, né, a fragilidade e a riqueza da vida. Né? Então, isso é muito importante. E a anestesia é um problema médico, entendeu? A gente, como mulher, a gente não tem que necessariamente se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em ser bem atendida. Desde uma consulta, né, no SUS, onde você veste uma camisa, você está sentada conversando com a médica, né, veste uma camisola, dá as costas para ela e mostra seu bumbum, né, para deitar na mesa, não é assim? Não é? Eu sei disso. Né? Até, né, um comentário que às vezes não é necessário, né? Que envolve as questões do preconceito, que envolve as questões, né, de faixa etária. Né? Então... É muito comum, por exemplo, com as mulheres da raça negra, você chega no serviço de saúde para ter um filho, você está, às vezes é o primeiro filho, você está morrendo de medo, está morrendo de dor, e aí vira para você, vai, nega, é tudo bom paridor, é só abrir a perna que sai. Puta que pariu. Falou a Marta Miriam. Exatamente. Puta que pariu. Exatamente. É o que você falou, é o seu momento, que cada momento é diferente. Eu tive 2 filhos, os 2 de parto normal, e eu sempre brinco com eles, né, que a menina foi um parto assim, eu trabalhei até a véspera, saí do trabalho, no dia seguinte eu fui para um casamento que foi um senhor... Comeu, bebeu, se divertiu, dançou. Dá pra ouvir, né, gente? Eu falo dá pra ouvir. E aí, 3 horas da manhã, assim, falei, nossa, acho que eu comi muito churrasco. Né? Tá estranho, eu tô meio empachado, vamos embora pra casa? Falei pra minha mãe, vamos embora pra casa? Aí meu marido falou, tá, vamos embora pra casa. Chamei meu pai e minha mãe, estavam com a gente. E fui pra casa, cheguei em casa, tomei um banho, deitei. Mas caramba, não tá passando. A Lesa não tinha noção que tava com contração, né? E aí foi apertando. Opa, peraí, isso não é dor de quem comeu demais, né? Aí parecia aquela cena de filme, né? Aquele filme de comédia. Gente, acho que vai nascer. Gente correndo para todo lado, desesperado, pega a chave, pega a mala, não pega a chave, não pega a mala, e louco, todo mundo louco, aí montou no carro, era 1 hora, a cidade que era o hospital, que era do convênio. Então você vai 1 hora de viagem chacoalhando naquele carro, aí parece que passa em todos os buracos da via, né? E aí cheguei lá, não, prepara a menina. E eu peguei uma daquelas enfermeiras de sala de parto que fala tudo no plural. Nós vamos... Vai ficar tudo bem, mãezinha. Nós vamos ter o bebê, tudo bem. É nóis, né? É nóis. E vamos lá. Agora vamos abrir as pernas. Aí é uma coisa que você falou interessante da anestesia. Chegou o anestesista. Muito bem-humorado, o Dr. Fernando, lembro o nome dele até hoje, porque ele era muito bem-humorado. E chegou lá e aplicou anestesia. Mãe, vamos logo com esse parto aí que eu tenho que ir pro Parque Itaquaral dar uma corridinha, hein? Ai, Campinas! Mas aí é engraçado, porque aplica anestesia, aquela dor daquela pressão da contração passa. E aí eles falam assim, faz força, mãe. Aonde? Faz força como, né? Vá se ferrar. Nada, anestesiou tudo da cintura pra baixo, você tá fazendo força no vácuo, você não sente nada. E foi um parto super tranquilo. Agora o parto do meu filho foram 12 horas de trabalho de parto. Foi o segundo. Foi sofrido. Que coisa. Eu fui na cidade do lado oposto, e o primeiro foi convênio, o segundo foi atendimento do SUS. O atendimento foi bom, não estou criticando, muito pelo contrário, fui bem atendida. Mas aí é aquela coisa, você chega assim,
Primeiro ou segundo filho? Segundo. Ah, tranquilo, deita aí na maca, que eu vou cuidar de quem vai ter primeiro filho, porque quem tem primeiro filho, o caso é mais delicado. Até por conta do medo. E não é isso, cada parte é um parto. Você está com medo tanto quanto, só que por razões diferentes. Né? Exatamente. E aí você fica lá na maca um tempão, e aí vem a enfermeira e fala assim, ó, só que o médico tá com outro parto aí que complicou. Ai, que delicadeza. Vamos lá, abre a perna aí, vamos fazer o negócio acontecer. Foi assim, assim, foi muito bem atendida. Ela era uma excelente parteira, ela estava preparada para amparar a criança e para conduzir o processo. Mas a pessoa, você tá lá, desculpa, maior cagaço, e aí a pessoa fala, o médico não vai vir, não. Bom, Então, gente, ó, eu Posso só encerrar sim, uma? Sim, a Graciela vai falar e eu preciso cortar, fazer a triste coisa de cortar vocês. Isso né? se multiplica. Então, eu queria deixar para vocês algo fantástico que está na rede social, que é o Facebook Renascimento do Parto. Curta lá, e lá tem todos os relatos. Existe um filme que fala justamente sobre essas diferenças dos atendimentos, tá? Então é isso. Sejam felizes como mães. Cadê o Jonas? Ó, gente, eu sou obrigada a cortar, vocês entenderam, né? Mas esse é o espírito do curso Gênero e Diversidade na Escola. A partir do diário de uma pessoa, surgem várias outras vontades de fazer os nossos diários, com um caleidoscópio de experiências que mostra que não tem um padrão, né? Que cada caso é um caso. Assim, passar a palavra para o Jonas, mas antes de passar a palavra para o Jonas, eu só queria falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui da maternidade, e eu sei que muitas pessoas têm a visão que nós fomos educados, né? Educadas e educados com a visão de que a função da mulher é ser mãe. Mas nós aqui no curso Gênero e Diversidade na Escola também queremos dizer, olha, a mulher ela pode ser mãe se ela quiser. Se ela não quiser ser mãe, ela tem todo o direito de ser a mulher que não quer ser mãe. Então é muito importante a gente não ver esses relatos como sendo assim uma essencialização do papel da mulher, que ela tem que querer ser mãe. Nós estamos aqui para dizer, ó, existem mulheres com esse perfil e com essas experiências de maternidade. E também no nosso curso existem diários e relatos de várias mulheres e de identidade de gênero feminina, não só considerada mulher biologicamente nascida. E tudo isso é o caleidoscópio do feminino plural no século XXI. Goste ou não goste, quem quiser, entenderam? Então nós precisamos deixar isso registrado para poder, né, dar abertura para toda essa pluralidade. Jonas, se apresenta aí e manda ver. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Jonas e eu estou aqui eu posso só atrapalhar um pouquinho? Desculpa. Vanderlei, vem cá. Explica o que está acontecendo. Eu gosto assim, entendeu? Desculpa, viu, Jonas? Nada. Desculpa. A culpa aqui é nossa, Universidade como sempre. Bem, gente, tivemos um problema de acessibilidade, porque nós temos uma convidada que é cadeirante, e como nós percebemos, não temos rampa de acesso. Segundo, o nosso elevador da universidade aqui atrás não está funcionando. Terceiro, mesmo que tivesse, a convidada que deveria estar sentada de frente, ela ficaria de lado, porque também não tem um acesso para que ela desça do palco. Então, o que nós fizemos? Articulamos uma mudança para que possamos ir todos para o número 5, o auditório número 5 aqui do lado, que foi o que nós usamos a outra vez. Então, a minha euforia de estar subindo e descendo é por essa articulação, entendeu? Então, eu estou ouvindo aqui, Andréia, vamos, tem que mudar, porque a pessoa está lá e a gente está aqui, e ela está perdendo todas essas falas, que também são importantes. Então, eu gostaria de convidá-los aí para o auditório número 5, por